Olá, meninos e meninas. Temos aí mais algumas dicas para o Enem para vocês. Dessa vez falaremos sobre um dos períodos mais ricos da história do Brasil, que é a ditadura militar. A ditadura militar é o período que começa em 1964, com o golpe militar que depõe o presidente João Goulart, e se estende até 1985, quando a gente tem a eleição do presidente Tancredo Neves para presidente do Brasil. Bom, nesse momento falaremos sobre um ponto importante na ditadura militar, que é a criação dos chamados atos institucionais, ou simplesmente AI. Dos atos institucionais que foram criados durante a ditadura militar, 5 merecem uma atenção especial, porque é o que mais aparece no vestibular. São os 5 primeiros atos institucionais. O ato institucional era um decreto que era emitido a princípio pela junta militar e depois pelo presidente militar. E este decreto, ele tinha um período de 90 dias para que o Congresso apreciasse esse decreto. Caso o Congresso não se posicionasse, o decreto viraria lei. Como na maioria das vezes o Congresso estava fechado, quase todos os atos terminaram virando lei. Vamos lá. O primeiro deles, o ato institucional número 1, ele estabelecia que a eleição do próximo presidente deveria ser uma eleição indireta. Que o próximo presidente eleito, após o golpe de 64, não deveria ser eleito pelo povo, deveria ser eleito pelo colégio eleitoral. O ato institucional número 2, ele vai acabar com todos os partidos políticos que existiam no Brasil e vai instituir o bipartidarismo. A partir de então, o Brasil só terá 2 partidos, um partido da situação e um partido da oposição. O partido da situação, que reunia todos os políticos favoráveis ao golpe, era chamado de ARENA, que significa Aliança Renovadora Nacional. O partido da oposição, uma oposição consentida, uma oposição permitida, diga-se de passagem, porque todos aqueles que fizeram oposição um pouco mais veemente ao regime, ou estavam presos, ou estavam com seus direitos cassados ou exilados. Esse partido de oposição é o chamado MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Isso foi instituído no ato institucional número 2. O ato institucional número 3, ele vai estabelecer que a partir de então, a eleição para todos os cargos executivos deveria ser indireta. Então agora, todos os presidentes que virão a partir de então deveriam ser eleitos pelo colégio eleitoral. Seria eleição indireta também para o governo dos estados. Todos os governadores também seriam eleitos de forma indireta, estes pela Câmara dos Deputados Estaduais. Instituía também que a eleição era indireta para os prefeitos de todas as capitais do Brasil. Ou melhor, corrigindo, os prefeitos das capitais não seriam eleitos, seriam indicados. É o chamado prefeito biônico. Além dos prefeitos das capitais, que seriam biônicos, seriam também prefeitos indicados os prefeitos daquelas cidades consideradas cidades de segurança nacional. Uma cidade que porventura tivesse uma hidrelétrica, como a cidade de Paulo Afonso, na Bahia, uma cidade que tivesse uma siderúrgica, algo que, segundo a visão dos militares, poderia ser alvo de algum atentado, esses prefeitos também não eram eleitos, eram indicados. Tudo isso fica instituído no ato institucional número 3. O ato institucional número 4, ele vai estabelecer a reabertura do Congresso com o objetivo único: aprovar a nova Constituição, a Constituição de 1967. O ato institucional número 5, por fim, é o mais importante, é o principal deles. Porque o ato institucional número 5, ele vai instituir a ditadura total no Brasil. Esse ato, ele vai ser emitido pelos militares depois do crescimento da oposição ao regime, do surgimento e crescimento dos movimentos estudantis encabeçados pela UNE, mesmo na clandestinidade, e principalmente o que vai desencadear o surgimento do ato institucional número 5 é o discurso de um deputado federal chamado Márcio Moreira Alves.
Nesse discurso, o deputado faz críticas veementes ao regime. Essas críticas são consideradas ofensivas. Os militares solicitam do Congresso a permissão para julgar, para condenar o deputado. Como o Congresso não concede essa permissão, os militares irão fechar o Congresso, irão instituir o ato número 5. Este ato número 5 vai dar ao presidente da República superpoderes. Superpoderes para fechar o Congresso, poderes para caçar mandatos, poderes para demitir funcionário público e, principalmente, vai acabar com os direitos individuais do cidadão, a exemplo do habeas corpus. É o ato número 5 que vai levar o Brasil aos porões da ditadura militar. São essas as informações desse momento. Espero que seja útil. Um abraço e até a próxima.